Esse é o Cast Sim, o podcast de carreiras da Super Sim. Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Cast Sim, o podcast da Super Sim. Meu nome é Tawane, eu sou Business Partner aqui na Super Sim. Eu vou conduzir essa conversa hoje aqui com vocês. Nós vamos continuar o nosso podcast focado em carreira. Então, é uma série que a gente está fazendo, começou nos últimos episódios e vocês vão ficar agora com mais um deles. Hoje vamos falar com a Thalita, que é a nossa coordenadora de cobrança. Vamos falar um pouco de como é a carreira em cobrança. Thali, quer se apresentar? Oi, Tawane, tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui com vocês e dividir um pouquinho da minha trajetória, quem sou eu, de onde eu vim, e já vou trazer um pouquinho para vocês aqui. Meu nome é Thalita, como a Tawane passou, tenho 35 anos, tenho aí, falando de carreira e cobrança, quase 15 anos, né? De onde eu vim, e aí mais para dar um contexto geral. É, Sou nordestina, acho que como grande parte, né, do pessoal, da galera que a gente conhece aqui em São Paulo, vim para cá novinha, vim tentar a vida com a minha família e encontrei no call center hoje, na época, né, encontrei no call center uma possibilidade de crescimento de carreira. Comecei como agente de cobrança, então fazia cobrança aí de cartão de crédito, na época uma coisa muito mais simples, né, muito mais tradicional. Ah, atuei dentro desses 14 anos de experiência, 14, 15 anos, atuei em mais de 10 empresas falando de call center, entre call center, assessoria de cobrança, enfim, cada uma dentro do seu segmento e tamanho. E falando um pouquinho de trajetória, resumindo, porque é bem longa, mas resumindo um pouco para vocês, eu tive bastante passagens por áreas diferentes dentro do ramo da cobrança, né? Então, eu comecei lá atrás como agente de cobrança, que era o mais conhecido como operador de telemarketing. Passei a ser líder de operação, que na minha época a gente chamava de backup, enfim, que era aquele cara que auxiliava o supervisor, dava um help para o operador. Passando daí, eu fui seguindo alguns projetos internos da empresa, então fiz projeto, passei a ser monitora de qualidade, cheguei a ser instrutora de treinamento, supervisora de treinamento, atuei bastante na área de pessoas, né? Então, fazia bastante integração, treinamentos, enfim. Saindo um pouco da área de desenvolvimento, cheguei até a coordenação de treinamento, passando um pouquinho dessa área, tive a minha filha mais nova, e recebi o desafio, na época, de um gestor de atuar diretamente numa operação, né? Deixar de ser área de apoio e passar a ser linha de frente falando operacionalmente, né? Para mim, na época, foi bem atrativo. A cobrança tem esse perfil, né? Mais eu senti a falta um pouco dessa adrenalina, de uma meta, sempre tive um perfil mais ambicioso e competitivo, e combina bem com quem trabalha com a cobrança. Fui, fui para a área de operações, né? Atuei, a primeira operação que eu peguei foi uma operação massificada, então eu atuava com operação de cartão de crédito. Não tive, como posso falar, dificuldades em lidar com as pessoas, porque como eu já atuava bastante em área de desenvolvimento, treinamento, monitoria, então era muito claro para mim como as coisas aconteciam, então a minha dificuldade foi fazer isso acontecer na operação, né? Então, quando a gente é área de apoio, a gente vai lá, passa um treinamento, põe a ligação para ouvir, e aí a gente direciona o cara e o assunto meio que terminava ali. Na operação, o assunto está começando, né? Então, só o treinamento não é suficiente, só a ligação não é suficiente, é o dia a dia, a rotina, são os dados, enfim, eu tive todo esse processo até chegar aqui hoje como coordenadora de cobrança. Já fui também gerente de operações, gerente geral em algumas operações, já toquei algumas áreas específicas, né, que não tem tanta relação com a cobrança, mas falando em dados e orientação a dados, fez com que eu tivesse mais visão analítica do processo, enfim, se eu resumir, se eu trouxer esses 14 anos, a gente não para de falar aqui. E aproveitando que você falou um pouco, né, de trabalho de uma área de back-office, ele termina quando ele entrega para a área de cobrança, e aí começa o trabalho da cobrança. Explica um pouquinho o que que essa área faz, qual o objetivo desse time.
Quando a gente fala da cobrança no geral, né? Qual que é o nosso objetivo? Basicamente, a gente cuida da inadimplência, e trazendo isso para o nosso mundo como super sim, a gente quer de fato que ela não exista, né? A gente quer que nosso cliente seja adimplente, a gente quer que toda a trajetória e a experiência dele aqui dê certo, que ele consiga fazer os pagamentos em dia, enfim. Mas hoje a gente existe, porque de fato a gente tem, né, falando do Brasil em si só, a gente tem um perfil de clientes devedores e a gente precisa ter essa área hoje para fazer a recuperação desses valores. Mas trazendo para a Super Sim, quando eu falo do nosso diferencial, a gente tem uma atuação bem importante na prevenção da inadimplência, né? Então, a gente atua muito antes desse cliente começar a entrar em atraso. E quando ele entra em atraso hoje, a gente faz essa recuperação de uma forma incisiva, mas entendendo hoje a realidade do brasileiro, entendendo a economia, entendendo o desemprego, tentando fazer com que isso seja feito de uma forma humanizada, obviamente, porque a experiência do cliente conta muito para a gente. A gente quer que ele continue sendo nosso cliente, a gente quer que ele lembre da gente, recorra para a gente sempre que ele precisar, é o nosso objetivo. E essa esteira, ela começa desde a venda do empréstimo até a cobrança. Então, assim, a gente quer que esse ciclo seja feito com o máximo de excelência de ponta a ponta. Legal, e aproveitando que você já trouxe um pouquinho do escopo do que é essa área dentro da Super Sim, o que que diferencia a forma que a gente atua com a cobrança dentro da Super Sim das outras empresas do mercado? Tawane, eu acredito não, né? Desde que eu entrei aqui, eu acho que o maior diferencial que a empresa tem hoje é que é uma empresa que ela nasceu tendo como frente a tecnologia, né? Então a gente ganha, acho que a gente vai alguns passos na frente quando a gente compete com o mercado, por exemplo. E falar do nosso modelo de trabalho faz com que a gente seja de fato uma operação diferenciada. Então, cara, Thalita, qual que é esse modelo? A gente tem uma gestão de pessoas diferenciada, então assim, aqui a gente olha o indivíduo, a gente acompanha ele, né? A gente traz tanto vida pessoal como vida profissional, porque a gente entende que andam juntas e uma reflete na outra. Então, a gestão de pessoas aqui ela é diferenciada. A gente tem uma operação que ela é orientada a dados, então assim, eles são retroalimentados diariamente, hora a hora, com as informações, com dados, com metas. Então, isso faz toda a diferença para o funcionário no final. A gente tem uma qualidade que é muito participativa, então ela é corpo, ela faz parte do nosso corpo, né? Quando a gente fala de empresa, então ela pulsa junto com a cobrança. Isso faz uma diferença absurda, né? Então a gente não tem uma qualidade que aponta, e sim uma qualidade que participa do desenvolvimento e acredita no pós, né, da ação que foi feita, avalia, acompanha. E eu acho que o que traz muito, e para quem trabalha em cobrança e tem esse perfil ambicioso, faz uma diferença. A gente tem um comissionamento bem agressivo, mas a gente entende hoje o comissionamento como fim, tá? E não como meio, desculpa, e não como fim. Então, assim, tudo isso, né, que a gente proporciona para o cara é o começo de toda uma régua de acompanhamento que ele tem. Então, cara, ele é acompanhado pela gestão, ele é acompanhado pelo capitão, a gente tem esse projeto de capitães que nada mais é que o reconhecimento de agentes que nós tivemos, cara, que são funcionários que tiveram destaques devido a resultados diferenciados, enfim, que passam a ser referência para o time. Então, assim, a gente tem uma estrutura muito diferenciada e, obviamente, a gente remunera esse cara com base em todo o resultado que ele entrega, tá? De ponta a ponta. E aproveitando que a gente está ainda dentro desse tema, falando um pouco mais ainda do escopo macro da cobrança, explica para a gente um pouco quais são os maiores desafios e oportunidades que a área tem hoje. Tawane, eu acredito que no mercado, tá? Mas trazendo para nossa situação, para a Super Sim, cara, a gente está num país hoje com uma situação econômica muito difícil, né? Então, eu acho que hoje é um grande desafio fazer cobrança no Brasil, né? A gente tem que fazer essa cobrança com firmeza, mas sem perder a humanização, né? Então, é um outro desafio.
A gente enfrenta uma taxa de desemprego absurda, né? E por mais que a gente vê esse reflexo pela demanda que a gente tem de solicitações de empréstimo, pelo que a gente ouve do cliente, por tudo que a gente acompanha. Então, assim, acredito que o nosso maior desafio é lidar com essas situações. Que não tem prazo para terminar, muito pelo contrário, a gente tem picos em que o desemprego aumenta, mas que a nossa meta não diminui, que a nossa recuperação tem que continuar sendo agressiva. Então, exemplo como lidar com a fase da pandemia, cara, como que a gente faz a cobrança, sabendo que o cliente passou por esse momento, que ele ficou desempregado, ou que ele está doente, ou que ele tem sequela, enfim. Eu acho que lidar com toda a situação do Brasil, a situação econômica, é nosso maior desafio hoje, e eu como pessoas, né, como coordenadora de cobrança, e tendo uma visão bem humanizada do assunto, acredito que lidar com os dois pontos e fazer isso de forma respeitosa para o cliente e ter a melhor recuperação é o nosso maior desafio hoje. E já que a gente falou um pouco de desafio, realmente esse cenário do Brasil hoje bastante complicado, o que que você vê como oportunidade que a gente tem dentro desse cenário? Quando eu vejo o mercado no todo, tá, e trazendo um pouco da experiência aí de anos que eu tenho e passando por algumas empresas, cara, eu vejo que a gente tem muita oportunidade quando a gente fala na indústria da cobrança, principalmente porque grande parte das empresas ainda atuam no modelo tradicional de gestão, né? Então, é o feedback, é o senta aqui, eu vou pôr uma ligação. Acho que falta um pouco de se reinventar, né? Acho que ganha muito quem se reinventa. Eu acredito que a gente tem tecnologia atrasada, e aí não trazendo para a Super Sim, mas falando do mercado no todo, eu acho que ganha muito hoje quem tem tecnologia, quem investe em tecnologia, em inteligência. E eu acho que a nossa maior oportunidade, e o que eu trago muito para o time, é ser o melhor dentro do mercado, é fazer o melhor que a gente consegue fazer comparado ao que o mercado entrega hoje. E muito dentro desse link, você falou muito do nosso time, da forma como a gente trabalha, da forma como a gente pratica ali a gestão da performance. Para as pessoas que têm interesse, quais são os principais skills que um agente de cobrança precisa ter? Eu vou trazer os principais, né? Olhando a experiência que eu tenho, eu acredito que ele tem que ser um cara de comunicação, né? Ele tem que ser um cara que ele gosta de falar, que ele saiba se comunicar. Eu acho que acredito que para quem trabalha no nosso meio isso é fundamental, então não dá para ser tímido. Ele tem que ser um cara flexível, porque ele vai lidar com diferentes perfis o tempo todo. Então, ele tem que conseguir se adaptar com isso. Então, a gente tem um perfil de cliente, né, mais incisivo, um pouco mais, né, grosso. A gente tem um perfil de cliente mais amigável, mas que também não paga. Então, a flexibilidade é importante. Ele tem que ter habilidade de negociação. Então, a gente acompanha bastante nas entrevistas e a gente até chega a fazer alguns testes, algumas brincadeiras para ver até que ponto esse cara ele consegue de fato negociar, ele é um negociador, ele precisa ser, ele tem que ter uma capacidade de ouvir muito grande. É importante para a gente ouvir, né? Eu sempre falo, divido com o meu time, que, cara, a gente está aqui para fazer a cobrança, é isso mesmo, mas a gente precisa ouvir o que o cliente tem hoje a oferecer, né? Naquele dia, às vezes, ele não tem, um exemplo, os R$ 500 para pagar a dívida, mas ele tem 300, ou ele consegue parcelar, ou, pô, é bacana a gente entender o que aconteceu na vida dele, até para entender se o valor que a gente vai gerar, se a quantidade de parcelas que a gente vai ter vai estar dentro do que ele consegue pagar. Ele tem que ser um cara resiliente, é uma área que a gente, trazendo tudo que eu coloquei aqui para vocês, é uma área que a gente passa por altos e baixos, falando economicamente, a gente tem a sazonalidade, então temos carnaval que influencia, a gente está falando de dinheiro, o cara gasta, é Natal, esse cara pode usar o dinheiro. Então, assim, a gente tem que ter resiliência para alcançar essa meta e resiliência no atendimento. E ter uma ótima habilidade de argumentação, né? Então, ele ter conhecimento do que ele faz agrega muito na argumentação, na troca. Então, cara, se ele conseguir ouvir, ele tiver poder de negociação e argumentação, vai ser fundamental. E, obviamente, é o ambicioso, né? É o perfil do agente de cobrança. Ele é
um cara diferenciado, ele é um cara ambicioso, ele é um cara que ele busca grana, ele é um cara que ele busca crescimento. Então, assim, esse, ao meu ver, é o perfil que eu mais me identifico falando de cobrança, tá? Legal, legal. E por último, queria que você desse uma dica para quem quer construir um plano de carreira dentro dessa área. O que que essa pessoa deve fazer, o que deve estudar, por onde ela deve ir. Eu vou contar e vou falar baseado um pouco do como a Thalita fez aí para construir esse plano de carreira, tá? É, a gente começa pequenininho, grande parte das vezes, e aí eu tô falando de ser agente, ser monitor, acho que não tem uma regra, né? Na minha época, 15, 16 anos atrás, quando eu comecei a atender, a gente tinha um fluxo, né? Um processo diferente de crescimento. Mas se eu fosse dar uma dica direta, cara, seja humilde para ouvir, tem muita gente boa no mercado, tem muita informação disponível que na minha época a gente não ouvia tanto falar em cobrança e como era. Então, assim, cara, tem muito vídeo, tem muita gente, a gente tem faculdade, a gente tem podcast. Então, assim, acho que se encher de informação sempre vai ser muito bom, e principalmente para quem quer entrar dentro da área. Eu falo muito com algumas pessoas, cara, ser humilde, e é humilde no sentido de ser ouvinte de quem entende é muito bom. Então, eu naveguei por diversas áreas e eu tentei absorver das pessoas que já estavam lá o máximo que eu consegui. Ser curioso e resiliente também, acho que são palavras fundamentais para trabalhar na cobrança. Assim, é uma área que a gente não tem uma estabilidade, né? Ela não existe, mas ser resiliente para passar pelo processo, pelos meses, pela sazonalidade, ser ouvinte para entender aquele cara que tem uma dica, que já fez o que você já está passando, já passou pelo que está passando em algum momento, ou que já teve uma ação parecida com a tua, dividir, ter boas práticas, né? Então, tudo isso ajuda e faz com que a gente seja um profissional melhor, né? Eu acredito que em todas as áreas, mas falando de cobrança em si só, cara, eu acho que a palavra é resiliência, é humildade, é estudar, né? Por mais que a gente olhe e entenda que é uma central, que é um atendimento, e a gente está só lembrando o cara ou cobrando o cara do compromisso que ele deixou de honrar. É legal a gente ter entendimento sobre juros, é legal a gente ter entendimento sobre a situação financeira hoje do Brasil, é legal a gente entender quantas pessoas hoje são impactadas pelo desemprego, é legal a gente saber, cara, o quanto que o Covid afetou e afeta as famílias hoje, porque tudo isso gera um impacto aqui na ponta quando a gente fala na nossa recuperação. Então, ler, estudar, dividir é o melhor caminho para quem quer construir uma carreira dentro da cobrança. Muito importante isso que você disse, e acho que ainda se manter atualizado faz parte do dia a dia da cobrança, né? Porque você precisa saber o que surgiu de novo, quais são os auxílios que surgem para a população, o que deixa de ser um auxílio. Isso tudo também faz parte de como essa pessoa pode fazer uma estratégia diferente, executar no dia a dia para ter resultados diferentes. Legal, Thali, muito obrigada por todo esse conteúdo. Foi muito bom ouvir um pouquinho da sua história, ouvir um pouquinho mais das suas dicas. Com certeza vai contribuir também aí para a galera que está escutando. Vou me despedir e vou deixar a Thali se despedir. Então, muito obrigada. Tchau, tchau. Até o próximo. Obrigada, gente. Obrigada por ouvirem. Sorte na carreira, fé, olhar para frente, pensar que todo mundo tem altos e baixos, mas que com foco, determinação, a gente consegue. Tamo junto, precisando só chamar. Valeu, tal.